Bom, vamos levar nosso pensamento ao Mestre Jesus, agradecer a presença dos amigos espirituais, porque sabemos que nesse momento eles estão presentes nos nossos lares, nos envolvendo, nos intuindo com bons pensamentos, nos amparando, ajudando, nos dando entendimento à luz do Evangelho de Jesus. Sabemos que esse momento é um banquete espiritual para a espiritualidade, porque muitos irmãos são trazidos aos nossos lares para ter a instrução necessária acerca dos verdadeiros motivos de estarmos reunidos nesse planeta, dando-nos o entendimento do porquê de tantas dores, de tanto sofrimento. Que Jesus possa nos envolver nesse momento. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe, Pai, as nossas ofensas, à medida que perdoamos os nossos ofensores, e não os deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, do corpo e do espírito, de hoje e sempre. Que assim seja. Bom, nós vamos iniciar hoje o capítulo 11, amar o próximo como a nós mesmos. E o primeiro é o mandamento maior. E é bastante interessante como Jesus trata desses assuntos, tendo as informações para nós, o mecanismo de funcionamento. E esse evangelho nos traz muita luz e reflexão, não só a nós encarnados, mas como também aos desencarnados, que vão compreender essa engrenagem, esse mecanismo de funcionamento que está todos nós, encarnados e desencarnados, envolvidos. E o maior mandamento, fazermos aos outros o que queiramos que os outros nos façam. Parábola dos credores e dos devedores. Os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, reuniram-se um deles, que era doutor da lei, para o tentar, propor-lhe esta questão: Mestre, qual o maior mandamento? Qual o mandamento maior da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Esse é o maior e primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a esse: amará o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Então, no primeiro mandamento, Jesus já nos fala: amarás a teu Deus de todo o coração. E aí a gente já dá para ter uma ideia aonde que está Deus na nossa consciência. E aí a gente já começa a entender o que é esse corpo. O segundo, ele já vem dizer: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí, novamente, o próximo não seria só aquele a quem nós convivemos. O próximo estaria dentro de nós, a nós mesmos. Porque o Cristo sabia que estava gravado no campo perispiritual todas as encarnações e as coisas boas e as coisas ruins, vamos dizer assim, que nós tínhamos construído na existência. Então, por isso que quando a gente vai no livro dos Espíritos, e Kardec faz uma pergunta muito interessante: qual a melhor forma de evoluirmos? E os Espíritos respondem: reencarnando. Aí já estava todo o mecanismo
de como entender o que Jesus está falando. E os espíritos começam a entender quando aprofundamos o estudo do Evangelho no item, porque Jesus, naquela época, quando ele falava, ele sabia que ele não estava falando só com o Espírito encarnado, ele estava falando também com os desencarnados. E os espíritos sentiam o impacto da fala dele numa condição esclarecedora. Para vocês terem uma ideia, o próprio Cristo falando isso, o impacto era tão grande do outro lado que os espíritos, muitas vezes, entravam, não é em pânico, mas num estado que confortava. E eles queriam, né, entendiam e queriam mudar. Os espíritos encarnados já era também uma condição que eles também não compreendiam, né? Alguns espíritos falam da seguinte forma, que também eles não entendiam o que o Cristo falava. Viam, mas não compreendiam, né? Porque não era o tempo certo. Mas os espíritos do outro lado compreendiam, como até hoje, quando nós falamos do Evangelho, quando nós demos o Evangelho, o impacto do outro lado é muito grande, porque eles já começam a ter noção da onde é que Jesus estava falando. O que Jesus queria dizer. Por isso que é importante o estudo, para que instrua o encarnado e também o desencarnado. E no item 2, fazei aos homens tudo o que queirais que eles vos façam, pois é nisso que consiste a lei dos profetas. Se nós estamos lá vendo a parábola dos credores e dos devedores, já dá para a gente ter uma noção que o espírito, né, ele não morre, ele vive. E, logicamente, se havia uma cobrança aqui desse lado na matéria, essa cobrança continuaria nos planos espirituais, a perseguição. Então, os espíritos compreendiam nisso. Quando o Cristo falava, o impacto era tão grande do outro lado, falou, peraí, nós não estamos mortos, nós estamos vivos. E ele está falando de uma condição que isso está continuando desse lado. Eles começaram, esses espíritos, a ter consciência desse mecanismo. O Cristo falando naquela época. Quantos séculos se passaram. Conflitos intermináveis continuaram. Séculos sangrentos de perseguições continuaram como continuam até hoje. E o Cristo sabia de todo esse mecanismo. Aos espíritas, mais ainda, porque ele tem condição agora de compreender essa engrenagem e trabalhar. Eu sempre falo que o espiritismo tem duas condições, né? Conforme nós estamos estudando, o espírito imortal que agora habita um corpo teria a condição de passar a instrução de devedor que somos para com a justiça divina e compreenderíamos toda a situação. E isso é um fato, nós compreendemos. E aí o que acontece? O espírito que está do outro lado, ele vai ter noção da situação e vai falar assim, pô, peraí, agora eu compreendi. Mas o irmão que ali está, consciente, ele tem que ter que eu vou, mas outros virão. Quando ele fala isso para nós, ele já enxerga o espírito endividado que habita esse corpo e traz, né, agora como uma condição de mediunidade, de compreensão, de oportunidade, reencarnação, para que ele promova a sua evolução através de tomando consciência das luzes deixadas pelo Cristo para nós, para que nós falássemos
para os desencarnados acerca da realidade que nós estamos envolvidos. Assim somos nós. Então, a mediunidade é uma forma, é uma mola propulsora para que o médium, de posse do conhecimento, trabalhe numa condição de direcionar, de falar agora, de divulgar as máximas do Evangelho para confortar os companheiros que estão do outro lado, com a missão agora de trabalhar para colocar em prática e direcionar a sua caminhada para os planos espirituais, confortando encarnados e desencarnados. Então a responsabilidade é grande, muito grande, nossa. Né? Então aí responde por que Kardec faz essa pergunta e, logicamente, direciona de uma tal forma para que nós compreendêssemos o quão endividados nós somos para com a justiça divina, o quanto de responsabilidade que temos de direcionar a nossa fala dentro do Evangelho para confortar encarnados e desencarnados. E continuando, tratai todos os homens que quererais como eles vos tratassem. Como que a gente quer que eles nos tratem bem? Qual foi as nossas atitudes de outras encarnações de posse, né, desse conhecimento, das oportunidades que demos? Houve um desgaste muito grande da nossa parte, com atitudes equivocadas de não compreensão. E olha que houve uma condição que muitos, até no Evangelho, né, tem a parte que comenta que o espírito desencarna, ele chega do outro lado, aquele que não tinha nada, ele enxerga que ele estava num estado evolutivo muito mais do que ele, pede para que avisem os da Terra. Que avisem. Né? E aí chegou o momento certo que veio o Espiritismo nos explicar toda a razão e como funciona esse mecanismo. E o mais complexo, né? Que muitas vezes nós sabemos, mas não praticamos, principalmente o Evangelho. E ao retornarmos para o plano espiritual, nós vamos ver que tem muitos, independente de condição religiosa, estão num patamar muito mais evoluído do que aqueles que tinham a compreensão e mesmo assim não faz. Né? Eu tento me incluir também nessa parte aí, mas quando Kardec também busca essa compreensão e ele coloca na resposta dos espíritos, ele mesmo coloca os espíritos, que é aquele que se esforça para dominar suas tendências. Então, aquela fala do Chico com Emmanuel, quando ele fala assim, você vai reencarnar e vai ver as dificuldades. Eu estou falando isso porque os espíritos que estão do outro lado, muitas vezes, quando nós perguntamos para eles se eles querem reencarnar, eles falam que não. Porque eles sabem o quão devedores que são e a dificuldade que iria encontrar nas reencarnação. Tá? Mas aí também tem outras questões que nos fala, o espírito nunca retroage, ele estaciona. Então, foi aonde Kardec faz a pergunta e os espíritos respondem que é reencarnando. E num dos pontos mais lindos, o amor cobre uma multidão de pecados. E dentro dessa condição, é o espírito agora vindo e trabalhando, independente de saber ou não, mas na sua consciência, ele trabalha as coisas boas que nós muitas vezes não vamos ver, né? Se for questionar para qualquer um, nós não conseguimos ver, mas tem muita coisa boa que nós fazemos. Os espíritos do outro lado também têm uma outra dificuldade, que é acessar, né, a condição de rever as encarnações, e nessa questão que é
dos fatos que acontecem num trabalho mediúnico, ele tem um quadro mental fixo que ele não consegue sair daí. E é por isso que há todo um trabalho, hoje o Espiritismo veio explicar nessa condição dele ali das comunicabilidades, e aí que entra a responsabilidade do saber do que é a doutrina em si para esclarecer o espírito acerca dessa realidade. Então, foi trabalhado pela espiritualidade numa época certa para vir o espiritismo para confortar esses irmãos, a qual muitos nós chamamos de obsessores, mas na verdade são espíritos, né, que estacionaram, estão num quadro mental que precisam agora ser orientados. E aí que vem a responsabilidade da doutrina espírita, de trabalhos mediúnicos, de orientação em cima da base kardeciana, para impulsionar a doutrina dos espíritos a esclarecer acerca da realidade que estamos inseridos. Então, isso daí vai confortar muitos espíritos do outro lado, quando nós lemos principalmente o Evangelho numa posição de instruir o encarnado e também o desencarnado acerca dessa realidade. Então, a responsabilidade é muito grande, não é pouco, não. Tá? Então, o reino dos céus é comparável a um rei que quis tomar conta aos seus servidores. Tendo começado a fazê-lo, apresentaram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos, mas que não tinham meio de os pagar. Mandou o seu senhor que o vendessem a ele, sua mulher, seus filhos e tudo que lhe pertencesse para pagamento da dívida. O servidor, lançando-se aos pés, conjurava, dizendo: Senhor, tenha um pouco de paciência que eu te pagarei tudo. Só nessa primeira parte ela é muito forte a condição das frases que está sendo colocado. Porque tudo que nós pedimos a Deus, Deus foi lá e deu a oportunidade a cada um de nós. Aí voltamos, fazemos a mesma coisa. Nós pedimos para ele, e como ele fala, tenha um pouco de paciência que eu te pagarei a dívida. Aí ele reencarna, troca a posição, e ele não quer nem saber, ele cobra a dívida. E se esquece. Então, nessa condição que nós vemos, é como está do outro lado o devedor e o credor, tá? Nas cobranças. São séculos, né? Dívidas seculares que nós estamos tendo oportunidade de trocas, uma encarnação ou outra, vamos vivenciando, e muitas vezes nós repetimos a mesma coisa que fizemos na outra encarnação. E os mecanismos são fantásticos. Por quê? Se eu sou, né? Vamos dar um exemplo legal. Eu acho que a palestra de ontem, né, que foi feita, foi fantástica. Se eu sou uma pessoa amarga, não perdoo ninguém, né? Sou ali ranzinza, eu virei na encarnação sofrendo todas essas consequências para que eu tire isso de mim. Mas onde que eu arrumei isso? Na encarnação, na outra encarnação, aonde eu sofri, né, o embate, era para que eu conseguisse tirar isso. Aí na outra encarnação, vamos ver se passou no teste aí, nós vemos. A gente volta novamente. Aí que é o complicado, a gente vai lá e faz tudo a mesma coisa. Então aí a gente vai entender que cada situação que nós vivemos está condicionado à forma de compreensão, né, que é um processo pedagógico que nós estamos vivenciando e que nós não sabemos. Nós não sabemos. Por isso que vamos dizer assim, o progresso ele não pula, né, no estado. Ele precisa ser construído gradativamente para o espírito. É uma conquista do espírito. Tá?
E aí não vai pensar que é uma, duas encarnações, são muitas encarnações. Se a gente vê aí o Emmanuel, né, o mais conhecido, não foi só 5, 6 encarnações, foram muitas encarnações. Que perde aí no tempo, para que esse espírito consegue chegar num patamar de evolução. Então, essa situação que o Evangelho está falando aqui, o espírito sente do outro lado. E aí ele terá a nova chance de reencarnar. E apesar que isso é muito importante que a gente leia e estude, porque o espírito muitas vezes pergunta, mas será que eu vou conseguir? Muitos deles fazem essa pergunta. E aí é preciso que ele nos olhe para nós, porque nós somos a prova viva na encarnação que o Cristo, né, delegou para nós funções para que agora, de posse do conhecimento, pudéssemos passar para ele que esses espíritos que eles também vão conseguir. Aliás, todos nós estamos fadados a ser felizes, todos. E o Cristo foi lá, não se perderá nenhuma das minhas ovelhas. Fadados ou condenados a ser felizes, nenhum espírito se perderá. Será dado quantas oportunidades forem precisas para que nós possamos evoluir. Olha como é rico esse capítulo. Então o servidor, lançando as velas, o conjurava, dizendo, Senhor, tenha um pouco de paciência. Então o Senhor, tocado de compaixão, deixou-lhe ir e perdoou a dívida. Perdoou a dívida. Mas lá na frente, né, veio novamente passar por uma situação e ele não perdoou a dívida, se esqueceu. Então, os espíritos a qual eu chamo de obsessor está nessa mesma condição? Sim. Olha a profundidade do Evangelho. Olha a profundidade do que ele está falando comigo, ou com cada um de nós quando fazemos essa leitura. Imagine o espírito do outro lado. Tá? Aí nós vamos entender toda essa dinâmica do trabalho de desobsessão. Então, esse servidor, porém, ao sair encontrando um dos seus amigos que lhe devia 100 dinheiros, o segurou pela goela e quase estrangulando dizia, ele não pediu lá para ter um pouco de paciência? Então, agora foi provado. Qual o planeta que nós estamos de provas de expiação? Ele não quis nem saber. Paga o que me deves. O companheiro, lançando-lhe aos pés, conjurava dizendo, tenha um pouco de paciência que eu pagarei tudo. Olha lá o que ele fala. Mas o outro não quis escutá-lo, foi e se mandou prender para tê-lo preso até pagar o que lhe devia. Os outros servidores, seus companheiros, vendo o que passava, foram extremamente aflitos. O informaram o Senhor de tudo o que acontecera. Eu vou continuar lendo, mas já dá para entender quem são os obsessores que estão do outro lado. Dá para a gente ter uma noção. Então, um trabalho mediúnico, né? Se não houver estudo, esclarecimento acerca dessa realidade, ou se o espírita não estudar, não vai avançar. Tá? Não vai avançar. E isso, nós estamos no Evangelho. Tá? Então, o Senhor, tendo mandado vir à sua presença, ele disse, meu servo, eu te havia perdoado tudo que me devia, por que me pediste? Olha o que ele fala. Não estava... Perdão, gente. Foi e se mandou prender. Os outros servidores, seus companheiros, vendo o que passava, foram extremamente aflitos e confirmaram. Não estava, desde então, no dever também de ter piedade do teu companheiro? Olha o que fala. Como eu tivera de ti, e agora eu vou no centro espírita, eu vou numa condição, né, de ali, vamos dizer assim, até de coitadinho. De coitadinho nós não temos nada. Mas nada, gente. Nós somos aptos a compreender, eu estou falando comigo mesmo, mas na hora de ir para a prática, nas nuances de como vem o teste,
Lembra quando eu falo que nós esquecemos das vicissitudes, dos infortúnios ocultos? É lá que está a coisa. E o que Jesus espera? O progresso não dá salto, mas as pequenas mudanças, os pequenos nadas, e que passa despercebido. Porque a mesma fala do Chico com Emmanuel, porque ele fala para Emmanuel das dificuldades, como é difícil a encarnação, Deus também sabe, e Jesus sabia. E ele deu a cada um, quando ele fala, que ouçam aqueles que têm os ouvidos de ouvir e os olhos de ver. Uma condição agora para que o Espírito trabalhasse os ensinamentos do Evangelho e a prática no seu cotidiano, porque ao retornar para o plano espiritual, não como, né, um Deus que castiga, mas um Deus que comanda tudo, criou um mecanismo aonde o Espírito condena ele mesmo. De todas as condições que nós passamos, se há um culpado, esse culpado está em nós. Então foi isso que Jesus quis nos orientar, né? E o Senhor, tomado de cólera, entregou aos verdugos, para que eu tivesse até que ele pagasse tudo o que devia. E é nesse intuito que funcionam essas organizações no plano espiritual, que são muito grandes, não conseguem se quebrar. Ela só vai conseguir a partir do momento que esse evangelho seja lido de uma tal forma de esclarecer esses irmãos e praticado na sua essência, que é o Cristo operante dentro de nós. Foi isso que Paulo, na estrada de Damasco, não sou eu que estou no Cristo, mas o Cristo que está em mim em ação e atitude. Então é assim que meu Pai que está no céu vos tratará, se não perdoardes do fundo do coração as faltas que os vossos irmãos houverem cometido contra cada um de vós. Olha o que ele nos fala. Na verdade, nós condenamos a nós mesmos. E depois, nós vamos às comunicações no centro espírita, a comunicação com os irmãos, que vem ali num estado colérico, mas é um estado de uma situação que agora é permitido, com o estudo da doutrina espírita e esclarecimento, para que essa luz se faça. E aí foi que veio o entendimento. Eu falei isso um dia no estudo. O Espiritismo veio de tal forma que deu oportunidade a nós, de posse do conhecimento espírita, conquistarmos, de fazer com aquele irmão que outrora, em outra encarnação, né, está vindo como perseguidor, eu posso agora, através do entendimento, trazê-lo ele como um amigo. Como um amigo. Então, a oportunidade nossa espírita e responsabilidade é tão grande que Deus nos presenteou ela para que cada um, de posse do conhecimento, tivesse uma ordem disciplinar e um cuidado com as paixões humanas que ainda emana das sombras que estão dentro de nós. Dentro de nós. Foi isso que em cada situação que nós estamos vivendo, estamos sendo colocados à prova, com a oportunidade única da encarnação, para que nós consigamos vencer essas provas, trazendo para conosco a responsabilidade de trabalhar para que hoje eu seja melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje, tá? E isso está
no Evangelho nós estamos estudando. Olha o que o Cristo está trazendo dentro dessa parte do Evangelho. É um estudo, tá? Então, vamos lá para o Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns, gente, nós estamos vendo aqui assim, é a espécie comum de todos os gêneros de mediunidade. O que se espera? Médiuns, todos nós somos. E o Livro dos Médiuns veio no intuito para direcionar aqueles que buscam o estudo da doutrina espírita, compreender a mediunidade e os tipos de mediunidade. E um dos pontos que o Evangelho já nos traz: não creiais em todos os espíritos, vai ver se esses espíritos são de Deus. É nessa condição que agora o Livro dos Médiuns enfatiza vários graus, né, e várias condições de interpretarmos esses tipos de mediunidade para a gente entender como que é a relação do mundo espiritual com a nossa. Para entendermos como que é a ação desses espíritos sobre nós, né? Aqui me parte, vamos dizer assim, que me cabe dentro desse latifúndio, para entender como funciona isso. E aí ele começa os médiuns sensitivos, pessoas suscetíveis de sentir presença dos espíritos por uma impressão geral ou local, vaga ou material. Então, quando eu estou estudando, logicamente eu tenho condição, né? Eu também estudo minha mediunidade. Eu estou aqui, mas estou sentindo a presença dos... Logicamente que cada um tem a sua sensibilidade. E o estudo vem nessa condição, para que nós pudéssemos analisar como que é essa ação, como que é essa mediunidade. Então, a espiritualidade também investe naquele médium que procura, né, buscar a compreensão e entender a mediunidade e trabalhar essa mediunidade. Então, a maioria dessas pessoas distingue os espíritos bons ou maus pela natureza da impressão. Então, essa condição, ela não é tão fácil também, tá? Ela vai muito mais além, e aí eu falo, todo cuidado é pouco. Se quando termina de escrever o Livro dos Espíritos, e a própria espiritualidade já vem com o Livro dos Médiuns, né? E foi muito rápido, né, que imediatamente Kardec já começasse, então a gente precisaria ficar, ou melhor, orelha em pé com relação à responsabilidade. Porque o título mesmo, né, Espiritismo Prático Experimental. Então, tudo tem que passar pelo crivo da razão e análise. Então, os médiuns delicados e imunes devem abster-se das comunicações com espíritos violentos, ou seja, impressão é penosa por causa da fadiga que daí resulta. Essa parte, ela é bastante interessante. E quem está na condição dos trabalhos ou dialogador, ele tem que estar atento nisso. A coisa é muita responsabilidade, gente. Porque dependendo do médium, nós temos que estar ali sabendo como que é aquele médium, o grau de sensibilidade dele, porque se acontecer, né, aí a gente não pode deixar tudo para a espiritualidade, aí que está a coisa. Não, a espiritualidade cuida, né? Deus faz tudo. Não. Se nós somos a inteligência, e se nós temos toda uma estrutura que está nos direcionando, eu tenho que buscar o quê? A instrução, tá? Porque é isso que a espiritualidade quer. Porque o dia que se eu tiver um trabalho mediúnico, né, e esses espíritos estão me dizendo como eu tenho que lidar, o que eles têm que falar? Não, vocês já têm instrução necessária, eles têm que falar, vocês estudem, tá? Porque foi o caso, né, que se a gente vê, eu acho que no Livro dos Médiuns fala sobre isso, na questão que São Luís, que era um dos, né, dos espíritos que comunicava com Kardec, e ele passou por uma situação que mistificou, né?
E depois Kardec pergunta por que ele deixou, para que ele entendesse a responsabilidade que é no trato com as mediunidades. Para a gente ter uma ideia do que a gente está mexendo. Nós não podemos ficar na superficialidade do espiritismo. A coisa vai além, é muito séria, e nós precisamos ficar atento a isso. A mesma coisa, falou, eu sou médium, eu não vou cair na obsessão, pelo contrário. O médium é o mais suscetível à obsessão. Pasmem, mas é isso. Ah, mas eu tenho estudo. Não. Tá? É preciso que a gente tenha essa convicção e saber que tudo a gente tem que analisar, passar pelo crivo da razão. É por isso que a gente tem que prestar atenção em tudo. Eu sempre comparei, eu acho, não sei se eu falei isso, com relação quando eu morei lá no Pará, a gente tinha a trilha no meio da mata, a gente ficava atento a tudo. A mesma coisa nós, com relação à mediunidade, né? Porque existem os escolhos da mediunidade, e eu preciso entender isso. Né? Por isso que não pode haver melindre, a gente tem que analisar tudo, né? E até nós, há também o problema da gente, né? Às vezes a espiritualidade quer comunicar com a gente, mas muitas vezes a gente acaba podando e muitas vezes, eu não vou crer nisso, mas é preciso analisar. É preciso, todos nós, né? Então, médiuns naturais ou inconscientes, os que produzem espontaneamente os fenômenos, sem intervenção da própria vontade, e as mais das vezes a sua revelia. Então, são situações que nós temos de todos os graus de mediunidade, que acontece assim, naturalmente, né? Tá ali, acontece, não consegue, vai, né? Então, também é outro caso. Médiuns facultativo ou voluntário, tem o poder de provocar os fenômenos por ato da própria vontade. Nós convivemos muito com isso, tá? Eu convivi com um médium que falar com os espíritos assim, né, o intercâmbio, e muitas vezes eu questionava, como é que você está fazendo isso, os espíritos também pelo médium, falaram, você quer saber demais, né, como mais o médium fazia. Né, e o espírito atuava. Depois, com 26 anos que eu encontrei a doutrina espírita, falou, por que eu não encontrei a doutrina espírita? Porque eu tenho a resposta de tudo. Né? Porque essas sensibilidades mediúnicas, todos esses tipos de mediunidade, se nós não tivermos vamos cair, tá? Nessa questão, e muitas vezes, se duvidar, né, inflar o ego do médium, porque somos nós que inflamos, né? Basta elogiar, porque todo cuidado é pouco. Todo cuidado é pouco, né? Então, o Livro dos Médiuns vai tratar isso com bastante, assim, particularidade, cada item, para que nós possamos fazer as observações necessárias com relação a esses tipos de mediunidade, como nós vamos lidar com esses tipos de mediunidade. Porque é natural, tá? Mas é que precisamos estudar cada uma dessas particularidades para agir. Então, qualquer que seja essa vontade, eles nada podem. Se os espíritos se recusam, que prova a intervenção de uma força estranha. Então, se há isso, os espíritos, né, agem de tal forma, aquilo que Chico falou, né, o telefone toca de lá para cá. Tá? Então, eles usam todos os fluidos do médium. Uma das coisas vocês podem ver, assim, adiantar algumas coisas que às vezes eu estudo, quando a gente vê Ivone Pereira, o Chico, o Divaldo, e muitos outros médicos que teve, Peixotinho, muitos outros aí, eles vinham, a missão deles era tão séria, que eles vinham as particularidades mediúnicas de cada sensibilidade que eles tinham, é quase que, na totalidade, não é poder, tá? Mas a capacidade que tinha da manifestação ocorrer com muita veemência próxima da potencialidade do espírito, como de evidência, de audição, né? Da condição que o médium
vê espírito, o Chico via espírito, o Chico, o Divaldo, com muita facilidade, que ele não sabia muitas vezes se a pessoa estava viva viva ou morta, né, segundo a carne. Ele questionava, de tanto que a familiaridade com isso. É tipo assim, a gente tem que saber disso aí para separar o que é do espírito, o que é meu. Tá? Por isso que eu tenho que estudar. Por isso que eu tenho que entender esse mecanismo. Porque os espíritos do outro lado também precisam entender. Tá? Mas aí tem aquela parte, no livro dos espíritos já está lá. Qual a ação dos espíritos sobre nós? Muito mais do que imagine. Olha que eu pesquisei muito, dá para a gente ter uma ideia que o trabalho de Deus, quando a gente vai ver, gente, a Gênese já está falando aonde está atuando Deus. Aí nós vamos na primeira pergunta do livro, o que é Deus? Inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Aí nós vamos entender de como funciona. E aí, se duvidar, se nós na carne, muitas vezes nós falamos que Deus está castigando, e na verdade nós estamos castigando nós mesmos. Imagine se eu não tiver o estudo que essa doutrina está trazendo para nós, reflexiva, para que eu tenha um entendimento acerca da realidade que nós estamos inseridos, que é os tipos de mediunidade. E aí nós vamos compreender isso. E não é tão fácil, né? Se a gente for analisar os espíritos que estão do outro lado, a inteligência deles é tão grande, tem certos espíritos, que ele pode manipular fluidos e eu vou ver aquilo lá e achar que ele é um espírito de luz. Imagine o que Kardec, né, os espíritos trazendo todas essas informações para que nós ficássemos atentos. E olha, pasmem, gente. Trabalho mediúnico, né? Se a pessoa vê no médium e não tem um grau, porque mediunidade é responsabilidade e também é uma questão muito séria, porque é uma ferramenta de trabalho para o médium. E esse médium, como eu, como qualquer um de nós espíritos, nós somos muito endividados com a justiça divina, todos nós. Estamos aí num processo de idas e vindas para que nós possamos acertar e podar as nossas arestas e as sombras que está dentro de nós. E a mediunidade vem, né, com uma condição, não uma ferramenta de trabalho bem direcionada e dirigida, traz muita luz. Mal direcionada, queda. É aquilo que eu sempre falo, o espiritismo bem compreendido, luz. Mal compreendido, queda. Tá? A responsabilidade é muito grande. Bom, continuando. As variedades especiais dos efeitos físicos. Médios tiptólogos, aqueles pela influência dos quais se produzem ruídos, as pancadas. Variedade muito comum, como sem intervenção da vontade. Tá? Muitas vezes ele nem tão, mas ele fornece elementos, né, para que esses espíritos possam agir. Hoje mesmo eu estava na escola trabalhando e estava vendo uma palestra que fala do batedor de Bertzaber lá. E esse batedor, os encarnados falavam que aquilo ali, que a casa era mal assombrada. Aí mudaram de casa, foram para outra, e as pancadas continuavam. E Kardec foi analisar isso. Então, quem que era que fornecia todos os elementos fluídicos para que essas pancadas acontecessem? Era o próprio médium. E aí dá para a gente ter uma noção agora dos tipos de mediunidade, de como se processa, parte de um processo de sensibilidade mediúnica, onde nós estamos tendo uma ferramenta de trabalho para ajudar os espíritos. A cada um segundo as suas obras. Então, muitos espíritos, né, que estão do outro lado, ou que reencarnam como médium, são espíritos muito endividados com a justiça divina, e que foi dado uma ferramenta para que ele, né, trabalhasse essa mediunidade
numa proposta de evolução espiritual. Tá? Mas lembre, o progresso não dá saltos. Nós temos essa instrução agora, trazendo para nós a responsabilidade que nós temos em entender tudo isso. Os médios motores, os que produzem o movimento dos corpos inertes, muito comum, tá? Médio de translações e de suspensão, os que produzem a translação aérea e a suspensão dos corpos inertes no espaço, sem ponto de apoio. Entre eles, há os que podem elevar-se a si mesmo, mais ou menos raro, conforme a amplitude do fenômeno, muito raro no último caso. E são dois casos, gente, que não são fáceis de compreender, mas que precisa ser estudado essas mediunidades. Então, Kardec começa a trazer todas essas informações para que nós possamos ter ideia dos tipos de mediunidade. Médio de efeitos musicais, provoca execução e composição em certos instrumentos de música sem contato com esse, muito raros, tá? Então, são vários tipos, e pasme, essa doutrina é nova, mas Kardec foi atrás e buscou muitas explicações para entender vários tipos de mediunidade. Tá? Médio de aparições, o que podem provocar aparições fluídicas ou tangível visível para os assistentes, muito excepcionais. Então, isso daí a gente vai entender todos esses casos lá, aquelas aparições que teve, que a Igreja Católica são vários casos, né, foram estudar, e logicamente hoje a doutrina espírita traz luz em certos casos desses fenômenos. E nós temos muitos livros, né, que falam, e essas questões a gente tem que tomar muito cuidado. Ah, mas isso aqui, eu vou estudar isso aqui para quê? Vocês não têm ideia de que cada item desse está falando. Vocês não têm ideia. Kardec trouxe à tona, e nós espíritas vamos ver que a capacidade desses espíritos, né, de usar o fluido daquele espírito que reencarna e que tem a mediunidade, e essa mediunidade não é educada, ele se torna o quê? Instrumento da espiritualidade dos espíritos inferiores. Aí dá para vocês terem uma noção do que o livro dos médiuns está falando. Uma noção da responsabilidade que temos sobre as mediunidades que nós temos de trabalhar dentro de um centro espírita. Imagine um médium que não estuda, tá? Que não compreende, se entrega. Por aí aquele ditado, mediunidade não se desenvolve, mediunidade quando ela se educa, precisa ser educada. Médio de transporte, o que pode servir de auxiliares aos espíritos para o transporte de objetos materiais. Variedade de médios motores e de translações excepcionais. Quase não tem, mas a Gênesis traz muita informação como estudo, é muito interessante isso, de como funciona isso. Por isso que a gente não pode ficar só no livro dos médios, é preciso buscar a Gênesis para a gente estar entendendo de como funciona isso. É incrível, gente. Por isso que é interessante que a gente tem que estudar o livro dos médios, o livro dos espíritos, a Gênesis, o céu e o inferno, para compreender. Quando eu estou aqui nesse livro agora, eu termino e volto novamente, mas é porque eu já estudei a Gênesis e vi das partes que fala sobre isso, e aí é mais incrível que a gente começa a entender de como funciona isso. É fantástica a capacidade do espírito e a capacidade que um médium tem, né? Se ele for bem instruído, se ele for educado dentro dessa condição. Peguem o Chico. O Chico era, né? Tanto é que o livro dos Espíritos, quando o Emmanuel falava, você já leu? Lê de novo, né?
A mesma coisa, tem hora que eu não sei de onde que eu tiro tantas informações, questão do Evangelho. Eu tenho 4 frentes de estudo, né, praticamente, do Evangelho. 4 frentes. Passa na minha cabeça, muitas vezes já perguntei para os Espíritos falam assim, realmente, mas eu sei que eu já trago isso de outra existência. Alguma coisa dentro do meu íntimo já fala sobre isso. E, na verdade, para ser espírita, nós sabemos que nós estudamos, não adianta a gente querer falar de espiritismo para aquele que não compreende. Nós trazemos de outras existências o estudo, né? Médios noturnos, o que só na obscuridade obtém certos efeitos físicos. É a seguinte a resposta que nos deu o Espírito à pergunta que fizemos sobre o que podem considerar esses médios como constituindo uma variedade Certamente se pode fazer disso uma especialidade, mas esse fenômeno é devido a mais condições do ambiente do que da natureza do médium ou do espírito. Devo acrescentar que alguns escapam a essa influência do meio e que os médios noturnos, em sua maioria, poderiam chegar, pelo exercício, a operar tão bem no claro quanto na obscuridade. É pouca numerosa essa espécie de médio e compreendi dizer-os, graças a essa condição, que oferece plena liberdade ao emprego de truques ou da ventriloquia ou dos tubos acústicos, e que os charlatães han abusado muito da credibilidade, fazendo passar por médios a fim de ganharem dinheiro. Mas o que importa? Os transpolineiros de gabinete, como os de praça pública, serão cruelmente desmascarados e os espíritos lhe provarão que andam mal, imiscuidando-se nas obras dele. Repito, alguns charlatães receberão de modo bastante rude o castigo que desgostará do ofício de falsos médios. Aliás, tudo isso pouco durará. Erastos. Então, essas questões aqui, gente, que Kardec começa a questionar e fazer perguntas, os espíritos davam a resposta, tudo, né, vem à tona. Tudo vem ao esclarecimento. Imagine esses espíritos, né? E essas condições, a influência do meio, médium, noturno, isso aí não tem nada a ver, tá? É mais do médium do que dos vídeos. E aí tem essas condições, né? O charlatanismo, a enganação, a mistificação, tudo isso aí por trás, né? Então, a gente tem que ter um pouco de noção do grau da complexidade que é isso, como qualquer um de nós podemos cair, qualquer um, tá? Por isso que tem que estudar. Eu vou pegar as obras complementares, tá? As obras que nós temos aí. Mas subtende que essas obras, né, quando são trazidas para nós, subtende-se que nós já temos conhecimentos da doutrina espírita, tá? É isso que subentende. Mas muitas vezes é preciso estudar. Tem que estudar, não tem outro caminho, tá? Eu vou parar por aqui, na próxima nós continuamos nessa outra parte. Então, que Jesus nos abençoe, que a espiritualidade amiga possa, nesse momento, nos envolver, confortar os nossos espíritos acerca da realidade que estamos inseridos. Porque Jesus, o nosso Mestre, continua conosco a todos os momentos, esperando que cada um de nós nos toque o sentimento, o nosso coração, para compreender a realidade. Como dito, o progresso não dá saltos, tudo tem o seu momento. E Jesus, o nosso irmão mais velho, continua semeando nos corações a vontade, trabalhando o sentimento, trazendo tranquilidade, de acordo com as conquistas do Espírito. Que Jesus nos abençoe, que esses espíritos possam ser confortados nesse momento, que estão nos acompanhando nesse estudo. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado, espiritualidade amiga, por estar conosco nesse momento.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe, Pai, as nossas ofensas, à medida que perdoamos os nossos ofensores. E não os deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, do corpo e do espírito, de hoje e sempre. Que assim seja.